Tudo bem? Será que vocês estão me vendo e ouvindo direitinho? Peço para que o Ricardo me dê aqui um retorno, porque essa ideia, essa coisa da live aqui, ela me deixa falando com vocês através de uma câmera. Então eu não tenho retorno se está tudo certo ou não. Vou partir do princípio que está. Boa noite, pessoal, tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Pena que de uma forma remota, né? Pena que nós não estamos podendo nos encontrar, podendo nos abraçar, podendo estar juntos, como é o que a gente está mais acostumado e com certeza é muito mais gostoso. Mas eu quero aqui agradecer ao pessoal do Lar Espírita Amor e Luz, a Maria, que me fez esse convite para estar com vocês. É uma alegria muito grande. Hoje nós vamos conversar aqui sobre obsessão, né? Quem são e como é que agem esses ditos, esses chamados obsessores. Mas antes disso, vamos, né, como é praxe, como é comum, né, nas nossas atividades na casa espírita, fazer uma oração, fazer uma prece. Peço que vocês me acompanhem, peço que vocês fechem, por favor, os seus olhos nesse momento, para que juntos nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, para que nós possamos elevar o pensamento a Jesus, nosso Mestre querido, e agradecer a eles por mais essa oportunidade. Bendita oportunidade que estamos tendo nesse momento de tomar um pouquinho mais de contato com o Evangelho de nosso Mestre Jesus, com os ensinamentos ali contidos, com os ensinamentos que ele deixou para nós, para nos ajudar nessa nossa nesse nosso caminho, nessa nossa caminhada rumo a irmos nos transformando em espíritos um pouquinho melhores a cada dia. Nessa caminhada, Mestre Jesus, te rogamos que esteja ao nosso lado, que esteja conosco, nos amparando nos momentos de maior dificuldade, nos orientando através desses amigos queridos da espiritualidade maior ao longo de todo esse caminho. Muito obrigado, Mestre querido, por mais essa oportunidade bendita. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, gente. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho a respeito desse tema. Um tema interessante, um tema que diz respeito a todos nós, né? É, sempre, que é a tal da obsessão. Para conversar sobre obsessão, vamos começar sempre da maneira correta, que é definindo a respeito do que, afinal de contas, nós estamos falando. Obsessão é a influência, o domínio que alguns espíritos exercem sobre os outros. Isso está lá em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23. E aí aqui uma coisa importante, uma coisa interessante para nós fazermos sempre. A coisa boa da live é que nós não necessariamente, ao contrário de quando estamos numa casa espírita, né, fazendo a palestra, nós não necessariamente estamos falando só com espíritas. Nós temos essa possibilidade de alcançar simpatizantes, pessoas que gostam do tema, mas que são, né, de outras denominações religiosas, que têm outras religiões. Então, não necessariamente estarão acostumados com o que é a doutrina espírita. A doutrina espírita foi codificada, foi organizada por Allan Kardec, isso a grande maioria sabe, e ela está baseada em 5 livros fundamentais, tá? Quais sejam o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Principalmente o Livro dos Espíritos. Todos os demais, eles vão aprofundar temas fundamentais, partes de O Livro dos Espíritos. A doutrina espírita passa a existir com a publicação deste livro, O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Ou seja, a doutrina espírita é
bastante nova, né? Pouco mais aí de 160 anos de existência, de idade. Mas nos ajuda muito. Então, você que gostaria de se aprofundar um pouquinho mais, de conhecer um pouco mais do que seja o Espiritismo, do que seja a doutrina espírita, pegue o Livro dos Espíritos, leia, mas o que a gente realmente gosta e orienta é que você estude mesmo, né? É um livro tranquilo, gostoso, porque são perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos superiores, perguntas que foram respondidas por esses espíritos superiores e nos ajudam nesse objetivo fundamental, que basicamente é compreender os ensinamentos de Jesus, compreender melhor os ensinamentos que nos foram deixados por Jesus no seu Evangelho. Então, tudo isso que eu vou conversar aqui com vocês hoje vem de algum desses livros. Ou vem do Evangelho de Jesus, ou vem do Livro dos Espíritos, ou está lá no Livro dos Médiuns, está na chamada codificação espírita. Beleza? Lembrando que a doutrina é a doutrina dos espíritos, não é a doutrina de Allan Kardec. Então eu já vou aproveitar aqui e fazer um esclarecimento interessante, importante, que é assim, alguns já devem ter ouvido falar do tal do kardecismo. Kardecismo não existe, tá certo? Lembrando, a doutrina não é a doutrina de Allan Kardec. A doutrina é a doutrina dos espíritos. Foi organizada por Allan Kardec, que é uma figura sensacional, fantástica, super importante, escolhida para essa tarefa, tá? Mas essa coisa de kardecismo só faria sentido se existissem vários tipos de espiritismo. E não existem vários tipos de espiritismo para que a gente precise identificar como espiritismo kardecista. Não existe isso. Espiritismo é uma palavra que, inclusive, foi criada por Allan Kardec justamente para identificar a doutrina dos espíritos, o espiritismo. Não existem vários tipos, tá certo? Existem, claro, várias religiões espiritualistas que têm na imortalidade da alma, na pluralidade dos mundos habitados, na encarnação, princípios também, mas são outras, sei lá, a Umbanda, o Candomblé, né? Vocês sabem que existem várias outras religiões que têm esses princípios, a imortalidade da alma, né? A existência da reencarnação como um princípio que válido, né? Mas doutrina espírita e é disso que a gente vai conversar aqui hoje. A gente vai falar de obsessão e de como agem, né, esses espíritos obsessores à luz da doutrina dos espíritos. Beleza? Então, de acordo com o Livro dos Médiuns, obsessão é a influência, na verdade ali, Kardec está falando, os espíritos estão falando para os médiuns, né? Para aqueles que servem como intermediários para esses espíritos. Então ali ele coloca, ele enfatiza essa coisa do domínio. Nós aqui estamos falando, né, da obsessão que atinge todos nós, independente de sermos médiums, de trabalharmos em reuniões mediúnicas, de termos essa mediunidade ostensiva ou não, tá certo, né? Vocês também já devem ter ouvido falar aquela história do todos são médiums. Isso é motivo para uma outra palestra, na verdade, para um seminário, porque precisaria se aprofundar mais a respeito disso. Você poderia dizer que todos são médiums se você levar em consideração que todos sofrem a influência dos espíritos e se a gente levar isso ao pé da letra, todos nós temos um espírito protetor, né? Um anjo da guarda que tem como tarefa nos ajudar ao longo da caminhada, nos orientar no bem. Se você levar em consideração que sim, você sofre a influenciação, a orientação, você tem a orientação desse espírito o tempo todo, sim, então você poderia dizer que você é médium. Mas quando a gente fala de médium, a gente está falando de mediunidade ostensiva, como também é definida lá no Livro dos Médiuns. Não pura e simplesmente a possibilidade de perceber os espíritos, tá bom? Então vamos lá.
Se obsessão é influência que espíritos exercem sobre os outros, vamos lembrar uma outra coisa que é muito importante também? Todos nós, o que, que nós somos? Todos nós somos espíritos imortais, né? Essa imortalidade implica no quê? Que todos nós fomos criados por Deus em determinado momento, né? Quando, sei lá, é uma época perdida nos tempos, nós já caminhamos muito do momento da nossa criação por Deus até esse momento que cada um de nós está vivenciando hoje. Mas o que é mais importante, o que, que nós temos pela frente? Quanto tempo nós temos pela frente? Todo o tempo do mundo. Imortalidade implica eternidade pela frente. Nós não temos fim. Esta encarnação, beleza, essa terá fim. Mas nós, espíritos, não. Nós temos a eternidade pela frente e isso é muito importante entender, né? Que vocês vejam, a obsessão é a influência entre espíritos. E esses espíritos, eles podem estar encarnados ou desencarnados. E aqui, de novo, como nós não estamos falando apenas, né, conversando apenas com espíritas, vamos lembrar que quando a gente fala de um espírito encarnado, a gente está falando de um espírito que está neste momento usando um corpo de carne e osso. Nós, espíritos, temos um corpo espiritual, que em doutrina espírita a gente vai chamar de perispírito. Todos nós, espíritos, temos um corpo espiritual, que em doutrina espírita a gente chama de perispírito. Nós encarnados, nós vivos, né? Neste momento, estamos usando, além deste corpo espiritual, também este corpo que é feito de carne e osso e que tem uma duração determinada, certo? Os espíritos desencarnados, os mortos, né? Esses, neste momento, só estão usando um corpo espiritual. Eles não têm, neste momento, um corpo feito de carne e osso como nós encarnados. Beleza? Deu para entender qual que é a diferença, gente? Ou seja, nós somos espíritos, isso que é o mais importante. Estarmos encarnados ou estarmos desencarnados é circunstancial. Ora, né, nós nesse momento, você que está me ouvindo, você que está me vendo nesse momento, nós estamos encarnados. Agora, este corpo aqui não dura para sempre, sei lá, mais 30, mais 40, mais 50, sei lá quantos anos, né, esse corpo que você está usando nesse momento tem, mas ele vai parar de funcionar, seja por causa de um acidente, seja por causa de uma doença, seja porque ele alcançou o tempo de vida útil dele, não dura para sempre, a gente sabe disso, né? Aliás, uma das frases, né, que é muito dita é que a única certeza que nós temos é a certeza da morte deste corpo. É verdade, ele não vai durar para sempre, beleza? Por que eu estou dizendo isso? Porque se a obsessão é a influência, é o domínio entre espíritos, na verdade, nós hoje vamos falar principalmente aqui da influência que o desencarnado, que o espírito que não tem um corpo de carne e osso neste momento, exerce sobre os encarnados, aqueles que estão usando um corpo de carne e osso. Agora, se é de espírito para espírito, e espíritos somos todos nós, isso significa que existe a obsessão de encarnado para encarnado, não é isso? Eu sou, né, psicólogo, né? Minha atividade profissional é a psicologia clínica, eu atuo como psicólogo clínico, e e na doutrina espírita, eu não me apresentei, né, no começo, né, gente? Bom, imagino que vocês saibam, né, eu sou o Edson, atividade profissional, como eu disse, é a psicologia clínica, e na casa espírita eu trabalho em duas casas diferentes, sou trabalhador de duas casas, do Centro Espírita Lar Escola Semeadura de Jesus, onde eu sou diretor de orientação doutrinária,
E no Centro Espírita Jesus é o Caminho, né, onde eu faço ali parte do Conselho Deliberativo. São duas casas nas quais eu já trabalho há muito tempo e, além disso, claro, né, nessa atividade de fazer palestra, etc., a gente tem essa alegria de visitar companheiros, amigos de várias casas diferentes, de várias cidades diferentes, inclusive. Algumas, inclusive, que me dão inclusive a possibilidade de dar aula de doutrina espírita. É muito gostoso. A doutrina espírita faz muito parte, né, da nossa vida. Mas por que eu estava, né, falando sobre isso? Existe essa obsessão de encarnado para encarnado, que na minha atividade como psicólogo, a gente lida, né, constantemente com isso, só que em psicologia vai se dar outro nome, né, que são os relacionamentos abusivos, são os relacionamentos tóxicos, que existe sim obsessão, influência, domínio de quem está usando um corpo para quem está usando um corpo, encarnado para encarnado. Existe a obsessão do encarnado, daquele que está usando um corpo, para o desencarnado, para aquele que não está mais usando um corpo. Imagino que vocês já devam ter pensado, ouvido falar daquela pessoa que é muito apegada. Então, o ente querido desencarna e ele não deixa em paz. É o tempo todo, né, se desesperando. Veja, processo de luto, agora, infelizmente, né, que nós estamos aí lidando com as dificuldades impostas pelo Covid, por essa pandemia, nós temos, né, hoje, nós estamos aqui 8 de agosto, nós temos mais de 1.000 pessoas no Brasil desencarnando todos os dias. Né? Nós ultrapassamos nesse momento a marca das 100.000 pessoas que desencarnaram. Então é claro que é um momento difícil. Eu não estou, né, menosprezando isso. É claro que não. Uma dificuldade. É um momento muito difícil, esse momento da perda de um ente querido. Né? 100.000 pessoas, infelizmente, hoje em dia, a grande maioria de nós tem alguém, se não é muito próximo, é alguém conhecido que desencarnou recentemente por causa do Covid. Né? Agora, isso, o luto, a dor da perda, a saudade, natural, vai afetar mais cedo ou mais tarde todos nós. Né? Isso não tem nada de anormal nisso. Agora, o problema é quando a pessoa desencarna e aquele que fica não vive esse luto de uma forma saudável. Os meses passam, os anos passam, as décadas passam e esse luto não é superado. Né? A saudade é natural. Agora, uma dor intensa, sabe aquela pessoa que mantém, por exemplo, o quarto que aquela pessoa querida ocupava do mesmo jeito, como se ela fosse, sabe, 10 anos se passaram e o quarto está lá como se ela fosse voltar à noite, né? O guarda-roupa ainda tem as roupas, as prateleiras ainda tem as coisas pessoais, a cama está montadinha, né? Alguém que chegue ali e não saiba que a pessoa já desencarnou há muito tempo, acha que vai chegar daqui a pouco, né? E isso não é sadio. Isso não é viver o luto de uma forma sadia, né? Isso é um apego que muitas vezes não é o objeto da nossa conversa hoje, mas é importante deixar registrado que vocês saibam, isso muitas vezes faz mal, atrapalha aquele que foi. E lembra? Não é porque o corpo de carne e osso morreu que ele deixou de existir. Vida segue. Ele só não está mais encarnado. Mas vida segue. Inclusive, nós vamos nos reencontrar. Aqueles que se amam se reencontram sempre. Esse distanciamento, inclusive, ele é muito breve. E, aliás, falando sobre isso, considerando que tem muita gente desencarnando nesse momento, a gente não atenta nisso. Mas lembrem-se que, se essa pessoa que desencarnou agora, ela se entristece também, né? Porque ela está deixando aqui pessoas que são muito queridas ao coração dela. Nem sempre a gente lembra que quando ela chega
lá, né, quando ela muda para essa posição de desencarnado, lá ele reencontra muitos outros espíritos que também são muito queridos ao coração dele, e na grande maioria das vezes, pessoas que ele achou que nunca mais ia reencontrar. Então, reencontrar uma mãe, né, desencarnada é muito prazeroso, né? Um pai, avós, amigos, filhos, é sempre motivo de alegria, né? Nós aqui normalmente nos atemos, né, à dor da separação, e a gente se esquece que este nosso ente querido, ele vai viver alegrias muito grandes, porque ele vai reencontrar pessoas muito queridas, tá? Só para deixar isso relativamente claro. Outro tipo de obsessão é a do desencarnado para o desencarnado. Isso existe também. Alguém que não tem corpo para outro alguém que não tem corpo, né? Nós ainda temos muitas dificuldades, né? Nós ainda somos muito apegados, muito egoístas. E são essas dificuldades que geram essas obsessões. E também existe aquela auto-obsessão, quando você nem precisa de que um outro te influencie, você próprio se influencia de uma maneira negativa, mas auto-obsessão também não é o tema dessa nossa conversa de hoje. Hoje nós vamos nos ater, nós vamos conversar mesmo, é sobre essa obsessão quando ela acontece de um desencarnado para um encarnado, né? Quando nós sofremos. Porque vamos lá, vamos pensar, né? Quais são as causas? Por que cargas d'água um espírito desencarnado, alguém que não tem mais um corpo de carne e osso, alguém que não está aqui entre nós, haveria de se preocupar conosco querendo nos prejudicar? Porque obsessão, né? Quando a gente fala de obsessão, a gente não está falando de uma influência positiva. Obsessão implica influência espiritual negativa. Alguém que está querendo nos prejudicar. Que cargas d'água um desencarnado haveria de querer nos prejudicar? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Porque, gente, vamos pensar. Todos nós, encarnados, vamos pegar aqui, eu vou usar os espíritas, né? Nós, espíritas, que estamos aí buscando nesse processo de aprendizado, né? Nesse processo de entender o Evangelho de Jesus, nesse processo de tentar usar esses ensinamentos que nos foram deixados por Jesus para nos transformarmos em espíritos um pouquinho melhores a cada dia, etc, etc. Apesar de você estar imbuído, né, desse desejo, dessa vontade, e estar buscando colocar isso em prática, né, se você for lá no livro dos Espíritos, a definição do bom espírita, né, é, é, é justamente essa. Não é aquele que já conseguiu, porque se já tivéssemos conseguido, nem aqui estaríamos, mas é aquele que realmente busca, tenta o tempo todo, né, se melhorar, se transformar, ser um pouquinho melhor, etc. Ainda assim, você tem alguém que não vai muito com a tua cara? Você tem alguém que não gosta muito de você, etc. Veja, se você tem, se eu tenho, né, essas pessoas que não vão muito com a cara da gente, que não gostam muito da gente, e nós já estamos nesse processo de tentar ser um pouquinho melhor, pensa lá atrás, porque essa não é a nossa primeira encarnação, né? Concorda? Nós, até chegarmos nesse momento em que nós estamos hoje, nós já tivemos muitas e muitas e muitas outras encarnações. Nós somos meio lerdinho, né? A gente demora a aprender. Essas experiências, elas precisam ir sendo vividas e vividas e vividas para que a gente vá realmente conseguindo nos conscientizar do que nós estamos querendo, do que nós estamos buscando. E mais importante, né?
começar a colocar em prática, demora. Ou seja, ao longo dessas outras encarnações, ao longo dessas várias outras encarnações, será que a gente andou pisando no calo dos outros? Será que a gente andou... É possível que a gente tenha, de alguma maneira, prejudicado outras pessoas? Se prejudicamos, e às vezes bem prejudicado, faria sentido que eles quisessem se vingar por causa disso? Porque veja, não é porque nós não lembramos, e essa é uma das grandes bênçãos, esse é um dos grandes motivos da reencarnação, né? Porque veja, a gente começa com uma folha em branco. Nós não lembramos, veja, não é a primeira encarnação, tem várias outras aí para trás, mas nós temos essa bênção do esquecimento. Nós não lembramos do que aconteceu lá atrás. E não lembramos justamente para a gente ter uma condição melhor de melhorar essas relações agora, né? Porque pensa, você acredita que você está nessa família aí, em que você está, que você tem esse pai, que você tem esta mãe, que você tem esses irmãos, que você tem essa esposa, esse esposo, esses filhos, por acaso? À toa? Claro que não, né? Nós estamos junto destes outros espíritos com motivo e com objetivo. Qual é o objetivo? Nos transformarmos em espíritos melhores, melhorar as relações, transformar relações que talvez um dia não tenham sido relações muito boas, de amor, de amizade, em relações de verdadeiro amor. Esse é o objetivo de nós estarmos juntos. Se é assim, fica fácil de entender por que às vezes nós temos tanta dificuldade com determinadas pessoas, né? Porque veja, fôssemos nós os responsáveis pela encarnação de alguém, né, que numa vida anterior tirou a vida de alguém, né? Tirou a vida, matou, por seja independente de qual motivo, né? E nós somos os responsáveis por uma nova encarnação destes dois espíritos. Em que posição você os colocaria? Qual? Como irmãos? Como mãe e filho? Talvez? Como pai e filho? Talvez? É uma boa ideia, não é? Você colocar um como responsável pelo outro. Você colocar uma como aquela que vai dar a luz a esse outro espírito, que vai dar a possibilidade da reencarnação. Não é uma boa maneira de tentar melhorar essas relações? Veja, relações que vão se transformar de ódio em amor de uma hora para outra, numa única encarnação? Nem sempre. E aí também não fica, de novo, mais fácil de entender por que às vezes relações que deveriam ser de amor, gente, né? Já ouviram falar que a mãe ama todos os filhos da mesma maneira? Isso não é verdade. E não é verdade por quê? Por causa disso. Às vezes estão colocadas como mãe e filha, mas são dois espíritos que se odiavam com motivo na última encarnação, né? São colocadas juntas agora para que essa relação melhore. E vai melhorar, se bem aproveitada a encarnação, vai melhorar sim, né? Porque veja, gratidão por lhe ter dado a vida, gratidão por tentar lhe suprir as necessidades, gratidão por tentar proporcionar algum conforto, instrução, etc., é importante. Mesmo assim, muitas vezes, isso inclusive, de novo, nos ajuda a entender por que, sim, eu até sou grata, eu entendo isso, mas lá no fundo tem alguma coisa que me faz ter, sei lá se ódio, mas eu não consigo confiar, eu não consigo amar como dizem que a gente deveria amar. Gente, natural.
Nós estamos nessas relações com o objetivo de transformá-las em reações melhores. Ah, mas então toda mãe e todo filho, todo pai e todo filho foram inimigos do passado? Claro que não. Claro que não, né? São várias as situações que existem. Às vezes, muito pelo contrário, você tem este espírito como mãe, como pai, justamente porque vocês têm muita afinidade para ajudar um irmão, para ajudar um outro espírito que está como irmão, para ajudar um outro espírito que vai vir como teu filho, né? As situações são várias, gente, mas nunca perder de vista que Deus, nosso Pai, nosso Criador, ele é bom, ele é justo e ele é misericordioso. E graças a isso, né, as situações em que nós somos colocados, as situações em que nós nos encontramos, às vezes ruins, tá? Às vezes amargas, são aquelas nas quais a gente precisa estar para nos transformarmos mais rapidamente, desde que aproveitemos as oportunidades em espíritos um pouquinho melhores a cada dia. Porque você sabe que a gente tem essa coisa também, né? Nós somos meio folgados. Se deixar encostar, a gente encosta mesmo e não se mexe. Às vezes a vida vem e dá um cutucão na gente, que é justamente para a gente tirar da zona de conforto e fazer a gente andar. As obsessões, de maneira geral, são assim. Então vamos lá, voltando. Causas de obsessão. Uma delas é vingança, né? Então, por exemplo, se você... Veja, eu disse para vocês que na minha atividade profissional é psicólogo. Então, eu lido com pessoas vivas que enfrentam dificuldades. Na casa espírita, eu participo de reuniões mediúnicas nas duas casas. E nessas reuniões mediúnicas, a minha tarefa é a do dialogador, é a do esclarecedor. Não é daquele que é o médium psicofônico ou psicógrafo. Eu converso com, né, os espíritos através dos médiuns. Então, eu converso com o morto através dos médiuns. Ah, isso existe? Isso existe. É uma das eu diria que assim, é uma das obrigações, inclusive, da casa espírita proporcionar, né, aos espíritas essa possibilidade de tomar contato com o mundo, né, com o mundo espiritual, com esses nossos irmãos desencarnados também. Por quê? Porque a gente aprende muito. E eu posso dizer para vocês, eu que trabalho com, né, na psicologia, em psicoterapia com vivos e trabalho nas reuniões mediúnicas com os mortos, posso afirmar para vocês com tranquilidade que é tudo igual, viu, gente? Essa história de tá morto, tá vivo, a única diferença realmente é que os encarnados estão usando um corpo e tem as dificuldades e as limitações impostas por eles, por esse corpo, e os desencarnados não têm mais um corpo, mas continuam com as mesmas dificuldades, com os mesmos desafios e muitas vezes com as mesmas limitações, apesar de não ter mais um corpo. Esse é um outro dos motivos que causa a obsessão. Porque veja, então, por exemplo, você prejudicou alguém. Essa pessoa se aproxima de você para se vingar. Ela quer que você sofra. Não é porque você não lembra que ele não lembra exatamente. Não é porque você está usando um outro corpo, um outro nome, que ele não te conhece direitinho como você era. Tá certo? Muitas vezes, inclusive, conforme o desencarnado vai contando a história, você entende que ele tem todos os motivos do mundo para querer prejudicar aquele encarnado que ele está perseguindo. Só não deve continuar fazendo isso porque não vale a pena, né? Fica perdendo tempo. Lembra? Nós espíritos temos como objetivo nos transformarmos em espíritos melhores. Tanto faz se você está encarnado ou se você está desencarnado. Aquela ideia da evolução, né, é para nos levar à condição de espíritos puros.
Quem é o nosso modelo? Quem é o nosso guia mesmo? Exatamente. Nosso modelo é Jesus, né? Jesus encarnou aqui entre nós justamente para nos mostrar que é possível, né? Pensa no trabalho que ele teve, né? Para usar um corpo de primitivo como esse nosso aqui, né? Diz a lenda que são 1000 anos de preparação para que ele pudesse encarnar por um curto período de tempo aqui entre nós, né? Então vamos lá. Um dos motivos é vingança. Tem motivo para estar querendo nos prejudicar? Tem. Ninguém perde tempo à toa. Tem, né? Outro é assim, esse espírito que está nesse momento nos obsediando, tentando nos prejudicar, ele não tem nada pessoal contra nós, mas ele se aliou a alguém que tem. Sabe aquela história? Eu te ajudo a destruir esse, que você me ajuda a destruir quem eu preciso destruir? Existe isso também. Lembrem-se que encarnados e desencarnados, a única diferença é que os encarnados estão usando um corpo e os desencarnados não estão, mas a lógica de pensamento não muda muito. E tem aquela história que eu falei de quando, apesar de não ter mais um corpo de carne e osso, sofre as influências como se tivesse, que é o caso do dependente químico, independente de ser dependente de álcool ou de outras drogas. Vamos pegar o dependente do álcool, o alcoólatra, né, o alcoólico. Ele morreu de cirrose hepática, né? Morreu de tanto que bebeu. Morreu e se descobriu vivo, né? Morreu o corpo, mas ele se descobriu continuando a existir. Por que morreu não precisa mais do álcool? Por que morreu está curado da dependência química? Claro que não. Dependente químico vivo, dependente químico morto. Dependente químico encarnado, dependente químico desencarnado. Não é porque não tem mais o corpo que não continua precisando da droga, seja ela o álcool, seja ela outras, né, outras drogas. E aí, só que assim, gente, ele consegue pegar um copo de qualquer coisa e beber? Não, ele não tem mais um corpo. Não tem como ele fazer isso mais. O que ele precisa para continuar suprindo as suas necessidades enquanto dependentes? De alguém que seja que beba. Né? Então ele usa o encarnado que bebe como copo. Ele abraça, ele gruda, ele se junta a esse encarnado e faz com que ele, sabe aquela história? Imagino que vocês, sei lá, se já fumaram, se já beberam, se já usaram qualquer coisa. É, é, eu, por exemplo, já fui fumante, né? Lá atrás. Gente, 5 anos depois de ter parado de fumar, eu ainda às vezes sentia vontade. E muitas vezes essa vontade ela vem de uma necessidade do corpo, mas ela vem de alguém, de um espírito desencarnado, dependente, que se aproxima de você. Né? Se você fuma e o espírito precisa sentir essa energia, né, do tabaco, etc., ele gruda em você e ele inspira você a sentir vontade. Na verdade, é só o fato de ele se aproximar, você já está lidando com a sua necessidade e mais a deles todos, porque dificilmente, inclusive, é um só. Tá? Então, por que é tão difícil superar a dependência do álcool? Você lida com a sua necessidade, que veja, não é mais vontade, é necessidade, é dependência química, né? O corpo precisa, necessita. Depois que virou dependência, já não é mais por prazer. Depois que virou dependência, não tem mais prazer. Pelo contrário, a pessoa usa a droga para não sentir o desprazer que a falta faz, né? Não tem mais nada dessa coisa, eu fumo porque me tranquiliza. Bobagem, gente. Depois que virou dependência química, você fuma porque senão você começa a tremer. Depois que virou dependência química, você bebe porque senão você começa a tremer. Você sofre com a ausência, né, da droga, etc. E, de novo,
você sofre a obsessão, você sofre a influência daqueles que são dependentes químicos, estão desencarnados e precisam de você como copo, como seringa, como sei lá o que, né? Te usam para poder ter esse acesso. Ele não tem nada contra nem nada a favor. Você só é um instrumento que ele usa para poder dar conta da dependência química que ele tem. É um outro tipo. E tem também, claro, aqueles que são contratados, né, gente, será que tá dando certo esse negócio aqui? Porque tá apareceu uma mensagem que estamos tendo problemas para reproduzir este vídeo. Eu vou continuar fazendo como se estivesse tudo normal. Ricardo, eu vou pedir de novo para você também me dar um apoio aqui, um toque, se essa gravação está continuando normalmente ou não, se nós estamos com algum tipo de problema na reprodução do vídeo, beleza? Diz aí para mim se está tudo bem ou não. Vou continuar aqui como se estivesse. E onde que nós estávamos? Assim, naqueles espíritos que obsediam, né? Mas porque foram contratados. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Da pessoa que, quero que ela se separe, né? Que ele se separe dela, etc. E aí vai não sei aonde e contrata, né? Alguém para fazer esse trabalho. O tal do trabalho existe? O tal do trabalho existe. Infelizmente, isso é sim uma realidade. Isso, infelizmente, acontece. Porque você veja, se você quer prejudicar alguém, né? Digamos que você queira prejudicar, sei lá, digamos que você queira tirar a vida de alguém. Vamos pegar uma coisa bem, né, forte, que é para usar como exemplo e para vocês entenderem do que eu estou falando. Se você pretende tirar a vida de alguém e, e sai por aí, você vai achar alguém que faça isso para você? Concorda que com certeza tudo é uma questão de quanto vai custar, né? Consegue, infelizmente consegue. Você vai encontrar alguém disposto a fazer o mal, né? E sendo pago para isso. Lembra? Nós espíritos, ora estamos encarnados, ora desencarnados. E ninguém melhora porque morre. Então a gente continua sendo quem é, né? E nessas de continuar sendo quem nós somos, sim, existem aqueles que topam em troca sei lá de o quê, né? É, de fazer o mal pro outro, né? Nas reuniões mediúnicas, a gente lida muito com isso. Então, por isso que a chamada reunião de desobsessão, na verdade, quando você busca por tratamento espiritual, o que vai ser feito na casa espírita, né? Vai se os espíritos superiores trazem estes espíritos que estão ali perto de você buscando te fazer mal, para que se nós possamos conversar com eles e entender o que está acontecendo. Porque veja, vamos pegar alguém que esteja fazendo isso, prejudicando outras pessoas porque está sendo pago para. Gente, nosso objetivo enquanto espíritos é nos transformarmos em espíritos melhores. Se está gastando tempo, se está usando o tempo que tem, independente de, né, de estar desencarnado, para fazer isso, está perdendo tempo. Então, veja, muitas vezes, né? Escuta, por que é que você está tão preocupado em se vingar dessa pessoa ao invés de estar procurando por aqueles que você ama, né? Ao invés de estar buscando a companhia daqueles que gostam de você,
né? Não é uma coisa que faz sentido, mas fica tão bitolado, tão fechado nessa ideia da vingança, nessa ideia do prejudicar, porque nem sabe que existe outra forma de continuar sobrevivendo, etc., que acaba se deixando levar. Então, quando são trazidos e esclarecidos e orientados, vão naturalmente buscar uma forma melhor de continuar a sua existência, né? Isso é o que se busca nas chamadas reuniões de desobsessão. Tá bem? Então, causas normalmente da vingança. Aliás, da obsessão. Vingança, porque foi prejudicado mesmo por você em outro momento, porque se aliou a alguém que está querendo te prejudicar, ou porque foi contratado para te prejudicar por um encarnado, né? Sei lá. É, Existem outras que eu não vou me ater nesse momento para essa coisa não ficar muito complicada. Eu diria que essas três, que são as mais recorrentes, inclusive, explicam a grande maioria dos casos, inclusive. A dependência química, né? Não, além da vingança, a dependência física, química, ou o apego também, né? Apego a pessoas, apego às coisas. Às vezes, gente, em reuniões mediúnicas, a gente se depara com um espírito que já faz muito tempo que morreu, que já faz muito tempo que desencarnou. E ele está lá, preso na casa, né? Porque essa casa é minha, porque essas pessoas estão invadindo, né? Eu construí com muito sacrifício, e só pensa na casa, sabe? Tem até filme, né? Que foi feito a respeito disso. Espíritos que sequer sabiam, que sabem que desencarnaram, né? Porque eles estão, é um pensamento fixo, preso nas coisas. Normalmente espíritos muito materialistas. Então, espírito que fica preso na empresa, espírito que fica preso na fábrica, que fica preso na casa, que fica, sabe, junto de coisas. Infelizmente, quando essa coisa do materialismo é muito forte, infelizmente às vezes isso também acontece mesmo, né? Quais são os mecanismos que esses ditos espíritos obsessores usam para atuar sobre nós, para atuar sobre você? Então, pensa comigo. Você, o desencarnado, você que não é médium ostensivo, você não está vendo, não é isso? É um espírito que não tem um corpo de carne e osso, logo ele está do teu lado e você não consegue vê-lo, né? Mas você consegue senti-lo, mas você consegue perceber os pensamentos. Então ele fica o tempo todo do teu lado, no teu ouvido, te dizendo: você não vale nada, você é uma porcaria, seria muito melhor para o mundo se você não existisse. Você não vale nada, você é uma porcaria, você não serve para absolutamente nada, você só atrapalha a vida de todas essas pessoas que estão do teu lado. A melhor coisa que você fazia era dar fim na tua vida, né? O objetivo dele, invariavelmente, inclusive, é desencarná-lo. Porque se você se mata, ele te pega, né? Fica muito mais fácil. É muito mais difícil para ele ter acesso direto a você, você estando encarnado, né? Então, o objetivo também, muitas vezes, é fazer com que você desencarne mesmo, fazer com que você se mate. Aí, veja, você fica ouvindo isso, né? Captando esses pensamentos o tempo todo. Ele tem o dia inteiro, a tarde inteira, a noite inteira. Não precisa dormir, não precisa comer, não precisa nada. Ele tem todo o tempo do mundo para ficar do teu lado, da tua cola, dizendo isso. Veja, se você captar esses pensamentos, quem está dizendo? Você está vendo esse espírito perto de você? Se você não está vendo, mas está captando os pensamentos, quem é que está pensando? É você, né? Você não percebe que esses pensamentos não são seus, que esses pensamentos estão sendo trazidos para você. Gente, muitas vezes a depressão, por exemplo, se instala dessa forma, né? É claro que é muito mais fácil instalar uma depressão em alguém que já tem uma certa
predisposição à tristeza, à incapacidade, à invalidez, etc., do que numa pessoa que é super, tem uma autoestima super elevada, super segura de si, etc, etc. Mas é por isso que, veja, tratamento de uma pessoa, de um espírito, sempre é bom que ele trabalhe as três facetas importantes, né? Pensa nisso como se fosse uma mesinha de três pernas, né? Uma das pernas é o físico, é o corpo. Afinal de contas, nós estamos encarnados e esse corpo faz muita diferença. Então, nunca deixe de lado o tratamento físico, né? Se você, por exemplo, sofre de um transtorno, que é a minha praia, um transtorno depressivo, ou se você sofre de um transtorno de ansiedade, vá ao psiquiatra. É fundamental que você tenha o apoio do medicamento para facilitar o tratamento psicológico. Né? Não deixe de lado. Às vezes, inclusive, você está com todos os sintomas, por exemplo, de uma depressão, e na verdade o que você tem é uma disfunção de tireoide, né? Um hipotireoidismo, que é uma coisa física, mas cujos sintomas são sintomas de uma depressão. Então, você vai lá, toma um remédio, equilibra a tireoide e beleza, aqueles sintomas, aquela tristeza, aquele desânimo, aquilo desaparece, gente. É importante verificar o físico. É uma das pernas, uma mesa de três pernas, sem uma delas, cai, não fica em pé. A outra é o tratamento psicoterápico, né? É verificar como é que está o teu estado emocional, como é que está o teu equilíbrio emocional. Muitas vezes também é fundamental, não adianta só tomar remédio. Tem gente que toma um antidepressivo, toma um ansiolítico, toma remédio para dormir a vida inteira. E não, pelo contrário, né? Quem vive, quem está nessa situação, ou quem convive com alguém que está nessa situação, sabe do que eu estou falando, né? Porque a medicação, ela funciona durante algum tempo, mas esse corpo aqui, ele se acostuma com uma facilidade absurda. No que se acostumou, ou você vai ter que mudar o princípio ativo do remédio, ou você vai ter que substituir essa medicação. Então, é fundamental que você busque, né, além do tratamento medicamentoso, físico, também a psicoterapia, que é, na verdade, o tratamento efetivo. Aprender a lidar de uma forma melhor com estas coisas que hoje são motivo de tanto estresse, são motivo de tanta ansiedade. As coisas não vão deixar de acontecer. As coisas vão continuar acontecendo como sempre. O que é preciso fazer é mudar a sua maneira de lidar com essas coisas todas. E o tratamento espiritual. Por quê? Pode ser que, além de tudo isso, você também tenha essa ação obsessiva acontecendo nesse momento. Então, o que é o tratamento espiritual? Isso é importante entender, né? Veja, você vai para o tratamento, em geral, você vai presencialmente, você vai ficar lá fazendo uma leitura do Evangelho, etc. E na reunião mediúnica, né, esses eventualmente espíritos que estejam te acompanhando com o objetivo de te fazerem o mal, serão levados para participar disso, né? E na grande maioria das vezes, né, eles conversando, eles vão entender que, gente, estão perdendo tempo. Tem coisa muito mais interessante na vida ou na morte para fazer do que ficar na sua cola te atrapalhando, né? O objetivo deles, lembra, é se transformar em espíritos melhores. Conforme você vai nessa caminhada, a felicidade e a alegria acompanham também. Invariavelmente, quem vive em função de prejudicar o outro sofre. E sofre muito, não é brincadeira não. Tá certo? Então, tratamento físico, tratamento psicológico, tratamento espiritual. Esse conjunto
é que vai facilitar o teu equilíbrio. Então, não tenha medo de medicação, não tenha medo, né? Tem muita essa coisa, psicólogo é coisa de louco, de gente fraca. Bobagem, tem muita gente. Gente, essa é a minha prática profissional, né? É muito sofrimento ao longo de anos, muitas vezes, e totalmente desnecessário, sem a mínima necessidade disso. Não é só tratamento físico, não é só tratamento psicológico e não é só tratamento espiritual que resolve nada. Outra coisa importante: tratamento espiritual. Então, eventualmente, estes espíritos que estão te atrapalhando nesse momento, buscando te causar um mal, serão afastados. Agora, continua fazendo tudo que é porcaria, pensando tudo que é porcaria, né? Da mesma maneira, não muda. Porque veja, é uma trégua que você tem. Eles são afastados, você sente aquele alívio, né? É como se você estivesse carregando um fardo muito pesado nas costas e de repente tira um fardo das suas costas. Então dá aquela sensação de alívio, de leveza. Ah, agora ficou mais fácil. Mais fácil para quê? Para você mudar suas atitudes. Se o objetivo é ser melhor, atitudes no sentido de ser melhor é que serão, né, a prevenção para que outros não venham. Porque, gente, senão você tira. Pegar lá o dependente químico, beleza. É, você está sofrendo o assédio de espíritos alcoólicos que bebem. Então, por isso que às vezes você pensa em beber, você já começa a salivar. Do nada. Tem motivo nenhum para isso. Aí faz o tratamento espiritual, esses espíritos são retirados. Se você continuar com os mesmos hábitos, exagerando na bebida, veja, o que aconteceu com você? Agora você vai lidar com o seu desejo, com a sua dificuldade, com a sua dependência, não com as dos demais. Vai facilitar. Agora, se você não aproveitar a trégua para tratar a sua dependência, né? Outros virão, você continua bebendo, outros se aproximarão, né? E aí tem aquelas pessoas que ficam em tratamento espiritual a vida inteira. Porque, dá uma melhoradinha, aí daqui a pouco tá ruim, corre lá pro centro espírita, corre lá pro terreiro de Umbanda, né? Para buscar auxílio espiritual novamente, etc., para tirar o tal do encosto, né? Para tirar o tal do obsessor. Gente, não. É uma trégua que você tem para que você possa fazer aquilo que você pode fazer de verdade. Beleza? Prevenção para obsessão, porque nós já estamos chegando no final do nosso tempo. Prevenção, maneiras práticas de prevenir a obsessão. Fazer o evangelho no lar, né? Se você não sabe como fazer, não vai dar tempo de eu explicar aqui agora, entra no site de qualquer casa espírita que você vai descobrir. Evangelho no lar, como é que faz? O evangelho no lar, trazer a mensagem de Jesus para dentro de casa, faz com que você proteja a sua casa, transforme uma moradia num lar, fecha janelas e portas espirituais, passa a entrar dentro da sua casa só quem tem permissão. Lares em que o evangelho não é feito, em que a mensagem de Jesus não faz parte, né, do contexto da casa, do lar, tem portas e janelas abertas. Entra quem quiser, a hora que quiser, uma bagunça. Pensamentos positivos, né? Se você vive pensando porcaria, se você vive pensando coisa ruim, se tudo é ruim, se tudo é errado, se nada dá certo, etc., gente, você vai atrair para perto de você quem pensa igual, né? Se você quer ter gente positiva, espírito positivo perto de você, pense de maneira positiva, beleza? Para finalizar, o obsessor, então, é um inimigo, é um ser ruim, negativo, do mal, que deve ser levado para longe de você para que não possa mais te fazer mal? Não, né? Esse chamado espírito obsessor é um espírito como nós. Quem sabe não somos nós amanhã, se alguém pisar muito na bola, fizer muito mal para nós, né? Ele é um irmão, ele é alguém, e isso eu gosto muito de enfatizar, ele é alguém que não deve ser levado para longe de nós. Muito pelo contrário, porque veja, se ele tem a capacidade de nos influenciar, nós também temos a capacidade de influenciá-lo.
Então, ao invés de querer que ele seja banido, preso, levado para longe, sei lá, exterminado, pelo contrário, gente, envolve esse irmão com as suas energias boas. Muda a qualidade das suas energias para uma energia boa, de amor, de querer fazer o bem, etc. E envolve esse irmão, né? É fácil? Claro que não é. Não é, é difícil. Minto, é mais fácil fazer com o desencarnado do que o encarnado, muitas vezes, não é? Às vezes é muito complicado você conseguir envolver alguém que você não gosta, que você está vendo, que você não gosta da pessoa em energia boa. Talvez seja mais fácil envolver aquele que você não enxerga, que você não vê, mas sabe que ele está por perto. Envolva com energias boas. Talvez você consiga, nessa encarnação, transformá-lo de um inimigo num irmão, que é o grande objetivo de todos nós. É por isso que nós estamos aqui encarnados. Beleza? Nosso tempo acabou. Estou ultrapassando aqui já em 1 minuto. Espero que essa nossa conversa tenha sido esclarecedora. Espero que essa nossa conversa tenha te ajudado de alguma maneira a lidar melhor e principalmente aproveitar melhor essa encarnação, essa oportunidade bendita que te foi dada por Deus, nosso Pai, de estar mais uma vez aqui. Beijo no coração, abraço fraterno, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal.